Volta a falar com Radamés Amorim. O assunto é o voto nulo, já tem e-mail chegando e foi sugestão de um telespectador, não foi, Radamés? Exatamente, Mário. A telespectadora Adriana enviou e-mail para a TV Gazeta sugerindo que nós comentássemos esse assunto. E ela explica no e-mail que uma lei de 1965 prevê que se mais de 50%, se mais da metade dos votos de uma eleição forem nulos, essa eleição é anulada e aí tem de haver uma nova votação com outros candidatos. Foi o que o Evandro Trindade também escreveu aqui pra gente no nosso e-mail. Não é assim, não? Pois é, essa lei ela é de 1965, ou seja, tem quase 50 anos, e até hoje ela gera dúvidas e gera interpretações diversas. Mas de lá para cá foram aprovadas outras leis regulamentando e explicando melhor essa questão. Até hoje na internet existem, por exemplo, movimentos defendendo o voto nulo. Mas a verdade, Mário, é o seguinte, é que a lei eleitoral, ela diz que o voto nulo e o voto em branco não tem efeito prático sobre o resultado de uma votação. Eles são considerados sem valor, sem validade para o resultado da eleição. Então, por exemplo, numa eleição para prefeito, se o prefeito mais votado tiver cerca de 20% dos votos e mais de 50% dos votos forem nulos, mesmo assim o candidato que teve 20% dos votos, ele é eleito. Evandro Trindade, principalmente, e Adriana, foi a Adriana? Foi a Adriana, Adriana, então não vale mais essa história, hein? Pode ter 80% de voto nulo, mas se um prefeito tiver lá 20%, vai dar aquele prefeito, né? Exatamente. Voto nulo não anula mais uma eleição. Não anula, mas por que existe? Até hoje, a urna eletrônica, por exemplo, tem a opção do voto em branco e também oferece a opção do eleitor digitar um número que não está associado a nenhum candidato e, com isso, o voto dele é anulado. Aqui tem a urna, aqui, vamos ver a urna. Está aqui, ó. Exatamente. Aqui na urna tem voto em branco e aqui você pode digitar um número maluco lá, que não é de nenhum candidato, e isso anula o voto. Isso anula o voto, exatamente. E por que isso existe, Mário? Para dar ao eleitor a opção de não concordar com nenhum candidato. Ele pode, se a legislação eleitoral, por exemplo, obrigasse o eleitor a não determinasse um voto em branco ou o voto nulo, a pessoa seria praticamente obrigada a votar em algum candidato. Então, com isso, o eleitor tem a opção de não votar e discordar dos candidatos apresentados. Agora, voto nulo e branco dá no mesmo, então? Na prática, para a Justiça Eleitoral, eles têm o mesmo valor, ou seja, eles não são contabilizados como votos válidos. Perfeito. Eu só queria lembrar também de um caso que ficou muito conhecido aqui no Espírito Santo. Teve um mosquito aqui que teve mais votos que candidato, não foi? Exatamente, Mário. Em 1987, numa eleição para prefeito de Vila Velha, a eleição na época era por cédula e o candidato Mosquito foi o mais votado, recebeu cerca de 80% dos votos. Mosquito? Mosquito, exatamente. Na época, a população foi uma forma de a população protestar contra uma invasão de mosquitos na cidade. O candidato que, de fato, que foi mais votado, teve cerca de 20% dos votos e foi eleito prefeito. E o mosquito, né, claro, acabou não sendo eleito. Não tinha condições de assumir o mosquito, mas era a cédula de papel, não precisa escrever lá mosquito. Exatamente. Teve gente que, por exemplo, segundo reportagens da época, as pessoas escreviam mosquito ou desenhavam, por exemplo, o mosquito na cédula. Agora, será que ainda é uma boa forma de protesto? Você não gosta de nenhum candidato, vou votar nulo, vou botar um número qualquer lá na urna. Será que isso ainda é válido até como um ato democrático? Vinícius Batista está com dois convidados que vão falar sobre esse assunto, sobre o voto nulo. Vinícius, entra no debate aí. É isso mesmo, Mário. Eu vou começar a nossa conversa com o Dr. Marcelo Ferreira Pinto, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral. Dr. Marcelo, o senhor já me adiantou que, na opinião do senhor, essa não é a melhor forma de protesto. Por quê? Não é uma forma inteligente de protesto, porque a invalidação do voto pelo eleitor retira, de certa forma, a legitimidade do pleito, na medida em que reduz o quociente, influencia, de certa forma, o cálculo do quociente eleitoral. Ou seja, uma vaga na Câmara de Vereadores, por exemplo, passaria a valer menos votos do que valeria se todos os votos fossem válidos. Marcelo, rapidinho, explica pra gente essa questão do coeficiente eleitoral. Como é que funciona isso? O quociente eleitoral é feito através de operações matemáticas. A primeira delas é justamente a identificação do número de votos válidos. Diminui-se, né? Subtrai-se do total de votos o volume de votos nulos e brancos, e aí identifica-se o número de votos válidos. A partir do número de votos válidos, calcula-se a participação de cada partido político de acordo com a votação nominal ou na legenda obtida nas eleições. Portanto, uma vaga na Câmara de Vereadores passa a valer menos votos do que valeria se todos os votos fossem válidos. Ou seja, só para ver se eu entendi, você pega todos os votos válidos, divide pelo número de cadeiras. Por exemplo, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo são 30 deputados. Pega todos os votos, divide por 30 para saber quanto que um partido ou uma coligação precisa para eleger um deputado. Se a quantidade de votos válidos for menor,
o partido vai precisar de menos votos para entrar na cadeira. É isso, professor? Correto, exatamente. Então, na opinião do senhor, isso não vale. Isso não vale, de fato, como falaram no debate, o Radanese mencionou, os votos nulos e brancos, eles não influenciam no pleito. É equivocada essa concepção de que a anulação do voto pelo eleitor vai gerar a realização de novas eleições. O que gera a realização de novas eleições é a anulação de votos inicialmente válidos pela Justiça Eleitoral, no caso, por exemplo, de uma captação ilícita de sufrágio, a compra de votos. O eleitor não tem o condão de anular a eleição, apenas a Justiça Eleitoral. Agora vamos falar um pouquinho também com o cientista político, professor universitário, André Pereira. Professor, como é que o senhor vê essa questão do protesto? As pessoas votarem branco ou nulo, anularem o voto como um protesto em relação ao sistema político, em relação aos candidatos? Olha, você tem 3 aspectos do voto nulo, especificamente. Um deles é a gozação, é a piada, é o voto no cacareco, é o voto no tiririca por piada, etc. Quer dizer, no caso foi um voto válido no tiririca. Antigamente você votava num cacareco, no mosquito. Ia no mosquito. O mosquito já foi outro tipo de coisa, foi um voto de protesto. Foi efetivamente um voto de protesto. Você tem uma posição que é antissistema. Eu estava passando ontem na UFES e eu vi pichado numa parede: democracia para quem? Vote nulo, e uma assinatura que não dava nem para reconhecer. Então é um tipo de pessoa que olha o nosso sistema político, não se reconhece em nada no sistema político e diz, então vamos votar nulo. Esse tipo de opinião é uma opinião de minoria. Se você prestar atenção, as pessoas criticam muito os políticos. As pessoas odeiam os políticos não valem nada, etc. e tal. Na hora da eleição, mesmo para cargos que não são considerados muito importantes, como o cargo de vereador, por exemplo, a maior parte das pessoas vota válido. As pessoas não gostam de anular ou de votar em branco. A maior parte das pessoas prefere votar válido. Então, as pessoas que defendem um voto nulo ou um voto em branco, é mais fácil encontrar quem defenda o voto nulo. São grupos pequenos de pessoas, é um voto antissistema, é uma opinião inespecífica, é uma insatisfação inespecífica, e aí é bom a gente voltar e bater na tecla, não é? Dessa questão que foi colocada anteriormente, de 50% dos votos anulam a eleição, etc. e tal, que não é correto, porque isso circula muito na internet. A internet é um espaço no qual muitas coisas incorretas são ditas acerca desse assunto, divulga-se muitas ideias equivocadas, não é? E é muito comum na internet você encontrar pessoas trazendo essa crítica inespecífica, mas eu repito, isso atinge poucas pessoas. O voto nulo como uma opção realmente autêntica, ele só acontece quando algum ator é jogado para fora do processo político, não pode participar. E aí esse ator, normalmente são em sociedades autoritárias, ele não pode participar do processo político, um partido está na ilegalidade, alguma coisa assim, e faz campanha pelo voto nulo. Não é o caso do Brasil, né? Não é o caso do Brasil. Então, na verdade, isso é uma opinião de grupos pequenos, na prática, concretamente. O Mário tem pergunta pra gente. Mário? Pergunta que está chegando pelo e-mail aqui dos nossos telespectadores. Acho que já foi até respondida, mas o Marcelo Martins insiste nessa questão aí de um voto de protesto. Ele disse que esse ano ele viu uma farra com dinheiro público, principalmente por parte das câmaras de vereadores. Então ele pergunta, será que a gente vai ver nessa eleição também muita gente votando nulo em relação ao vereador como forma de protestar? Isso seria legal, seria interessante agir dessa forma? Olha, o negócio é o seguinte, se você não se sente representado, é legítimo que você vote nulo, é uma opinião sua, pessoal, isso faz parte do sistema. Agora, é muito mais interessante que você proteste apoiando um candidato que represente a tua opinião. Você é contra X ou Y, procure um candidato, traga esse candidato para o grupo do qual você faz parte, faça com que essa pessoa tenha compromisso com você, vote nessa pessoa e acompanhe posteriormente. Esse tipo de protesto é muito mais interessante do que você não votar em ninguém, porque no final das contas vai entrar alguém, não é, com quem você não concorda, e você não vai ter nenhum tipo de controle sobre essa pessoa. Então, Marcelo, como é que, na opinião do senhor, o que seria mais inteligente, digamos assim, para o eleitor que não concorda com o sistema de hoje? Duas opções inteligentes. A primeira delas, votar de forma válida, analisando a vida pregressa do candidato, a plataforma de campanha, os objetivos que o candidato tem enquanto gestor da coisa pública ou político. Essa é a primeira opção. A segunda opção é o eleitor se candidatar.
se filiar a um partido político e participar ativamente da vida política. Porque é muito cômodo você dizer que não gosta de política. Só que quem não gosta será governado por quem gosta. Então, a segunda dica seria se filiar a um partido e participar ativamente, diretamente da vida política como candidato. Mas a melhor proposta para o que a gente vê ainda, então, é ainda acompanhar, né, o candidato, ver a vida pregressa do candidato, ver o que aquele candidato já fez, você saber quem está votando, porque se você não votar, alguém vai votar. Né? Sem dúvida, alguém vai votar. O voto é um direito constitucional, um direito político, nos foi muito caro conseguir esse direito, a história do Brasil mostra isso, a democracia ainda não é amadurecida em determinados pontos, então é importante que o eleitor vote de forma válida e participe nas eleições. A melhor forma de protesto, sem dúvida, é o voto válido. Aí, Mário, a opinião dos nossos dois especialistas aqui, o do professor André, lembrando que é uma forma legítima de protesto, mas os dois deixando bem claro que não tem essa história, que voto branco, voto nulo, não anula a eleição. Se você anular o seu voto, vai ter alguém que vai votar e esse alguém vai governar você, Mário. Disseram aí, de forma muito bem argumentada, os nossos dois convidados, que o mais interessante, a melhor forma de protestar é escolher bem a história, analisar bem a história do candidato, depois que votar, ficar no pé dele lá, vendo como é que ele está usando o nosso dinheiro, porque ele está lá para isso, para cuidar do dinheiro público, que é dinheiro de todo mundo. Foi isso que eles disseram, né, Radamés? Exatamente, eu concordo, Mário, com esse ponto de vista. Quando o número de votos nulos é muito alto ou branco é muito alto, isso mostra claramente a insatisfação do eleitor com a política, mas o melhor caminho mesmo continua sendo as pessoas procurarem os melhores candidatos. Obrigado, Radamés. Mais uma vez, obrigado aos nossos debatedores que contribuíram muito aqui para o debate. E esse assunto é o tema da enquete do Bom Dia desta semana. Toda vez que tem eleição, muitos eleitores defendem o voto nulo como um instrumento de protesto democrático. Você já votou nulo alguma vez? Para participar dessa enquete, basta entrar no nosso site g1.com.br/es e votar lá, sim ou não. Se também quiser mandar a sua opinião, pode ser pelo nosso e-mail bomdia@redegazeta.com.br.